Olá, os amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui com a permissão divina, a companhia dos anjos, para esclarecer algumas dúvidas de vocês. Esse é o vídeo de Chama Gêmeas, o tema, tá? Que a gente traz agora separado. Se você está chegando agora no canal e quer saber mais sobre as conexões de Chama Gêmeas, eu sempre deixo linkado em todos os vídeos, o primeiro vídeo do canal que fala como identificar esse tipo de conexão, tá? E a gente sempre faz ao longo da semana 3 vídeos, um esclarecendo algumas dúvidas, o outro com a energia feminina e a energia masculina separada, e o outro olhando alguns aspectos das conexões que estão sem contato, em contato, e para as pessoas que já estão, as chamas que já estão em união, tá bom? Então, dito isso, uma coisa importante. Sempre que eu estou aprendendo, indo no caminho, me habituando, me sentindo confortável com a plataforma, ela vai, atualiza e muda tudo. Então, meus amores, se vocês mandaram indicação aí nessa última semana, alguma coisa do tipo, tá? Eu tô sofrendo um pouco aí para encontrar os comentários, tudinho. Eu já sei qual o caminho, mas eu fiquei meio perdida essa semana. Também a correria foi grande, eu sei que eu dei uma atrasadinha, mas tudo no tempo de Deus, tá? Vamos fazer valer a pena o nosso tempo aqui juntinhos agora e esclarecer uma dúvida de vocês. Não é bem uma dúvida hoje, eu achei extremamente necessário o tema de hoje. Eu vou colocar o tema ser ou não ser, né? Vamos colocar dessa forma, porque muitos de vocês passam bastante tempo aí querendo ter certeza, pedindo sinais se estão com a chama de vocês. Muitos fazem confirmações. Eu, particularmente, não faço confirmações através de leituras e já expliquei para vocês várias vezes, em várias ocasiões, o porquê. Existem alguns aspectos extremamente negativos, tá? Nesse tipo de confirmação, porque depende muito da energia. A gente sabe que pode dar um falso positivo, um falso negativo, e as coisas ficam meio ah, desequilibradas, vamos colocar assim. Então, sempre coloco, né, para vocês o meu posicionamento em relação às confirmações, mas isso é a minha opinião e vocês utilizam o livre-arbítrio de vocês conforme o desejo de cada um. Mas eu posso sim falar para vocês de quando definitivamente não é uma chama. Por que só você está falando isso desse jeito? Porque, gente, eu sofro junto com vocês nos relatos que vocês me enviam, que muitos de vocês me enviam através dos e-mails, de ver quanta vida desperdiçada em relacionamentos tóxicos que as pessoas acham que estão em conexões de chama gêmeas. E quando o relato começa de quando eu encontrei minha chama, a minha vida desandou, quando eu encontrei a minha chama, foi aí que eu sofri, que eu conheci o sofrimento verdadeiramente, já está tudo equivocado, tá? Conexões de chamas são conexões divinas, de pessoas que estão despertas ao ponto espiritualmente, tá? Uma mais desperta, uma mais evoluída que outra, mas que os dois em relação a karmas, em relação ao momento presente, o universo entende que já tem a, sabe, uma consciência um pouco mais elevada para lidar com esse reconhecimento, que nada mais é do que a nossa própria essência. Quando a gente começa a se abrir para essa possibilidade de que nós somos seres divinos e ilimitados, independente, sempre digo isso para vocês, independente de estar numa conexão de chamas gêmeas, de decidir permanecer numa conexão de chamas gêmeas ou não, esse é o rumo que nós vamos seguir, independente de qualquer coisa, evolução. Estamos aqui para aprender, nós reencarnamos para aprender, para o nosso aprendizado, nossa evolução, crescimento, e o ponto de chegada é a consciência divina que nós somos. Então, independente de querer continuar na dinâmica ou não, essa evolução continua, porque a gente precisa retomar a nossa consciência. O universo precisa que a gente retome essa consciência, tá? Então, muitas vezes, quando eu começo a ler os e-mails que já vai nesse direcionamento, sabe? Eu fico muito, eu sofro junto com as pessoas que acreditam estar
numa conexão de chamas e estão vivendo relacionamentos tóxicos. Não, vocês não podem nunca imaginar que uma conexão, que um relacionamento com uma pessoa narcisista é uma conexão de chamas gêmeas. O narcisista tem a sua chama? Tem, que também não está nada evoluída nesse momento, que não, sabe, que não tem um pingo de evolução, ou seja, um narcisista é uma pessoa que não evoluiu praticamente nada, que vive em função do próprio ego, que passa por cima das pessoas como um trator, não quer saber do sentimento de ninguém, é uma pessoa que está vivendo, sabe, experiências pela primeira vez, são espíritos novos que estão ali fazendo as suas escolhas completamente equivocadas, que ainda não começaram a pagar seus karmas, então cada um de nós está num processo de evolução. Alguns mais, outros menos, mas cada um na sua caminhada. Então, não é que os narcisistas não tenham a sua chama, tem sim, mas está completamente inconsciente, não está nem perto de assumir a sua essência divina. Então, são duas pessoas que estão, dois indivíduos que estão aí passando pelas encarnações ainda com seus aprendizados, vão se encontrar, vão sim, mas sem a consciência de chamas, tá? Para vivenciar seus questionamentos kármicos, fazerem suas escolhas, adquirir mais karmas, né? Consequentemente, em relação às suas ações. Mas vocês não podem pensar que se você é uma pessoa, se você é uma divina feminina, se você tomou para você a energia da divina feminina por conta da sua evolução espiritual e você está lidando com o narcisista, de jeito nenhum o narcisista é a sua chama, tá? Então que isso fique bem claro, não pode você estar evoluída a um ponto de sentir o divino que há em você e simplesmente a tua chama tá ah, no momento aí narcisista da vida, não, de forma nenhuma. As coisas têm que ser compatíveis. Eu sei que algumas energias masculinas empacam em relação a esse mundo material, a essa influência desse mundo 3D, mas não é uma pessoa que passa por cima das outras, não é uma pessoa que faz mal às outras por puro prazer, como os narcisistas fazem, porque não tem um pingo de evolução ainda, tá? Se a pessoa que você está lidando te diz coisas de propósito para te magoar, se usa, sabe, a tua aparência, o teu peso, a tua idade para te menosprezar, para te diminuir, para te fazer se sentir inferior, para fazer com que você acredite que você não é capaz, de maneira nenhuma você está com a sua chama. Uma conexão divina, uma conexão espiritual, essa consciência elevada não permite esse tipo de coisas. Vocês sabem, a gente já falou várias vezes, as pessoas simplesmente é um pecado, sabe? É um pecado dizer não, porque as conexões de chama gêmeas traz muito sofrimento, assim joga essa bomba como informação, mas não fala de onde vem o sofrimento, do porquê que acontece o sofrimento. Não é porque a energia masculina maltrata de propósito, não é porque a energia masculina, sabe, faz algo para te magoar de propósito. Algumas energias masculinas carregam vícios como karma, sim. Tem alguns problemas psicológicos que precisam lidar, são karmas? Sim. Mas nada que te atinja, nada que venha diretamente. É uma questão dele ou dela com ele e ela que precisa ser superado, é um karma que precisa ser trabalhado, são coisas trazidas de outras vidas que têm a oportunidade de serem curadas à medida que a energia feminina desperta e faz o seu trabalho, e essa energia tão poderosa impulsiona a energia masculina a trabalhar em si mesmo também. Mas nada acontece, não existe, gente, relatos de abusos físicos, de agressões físicas, e a pessoa acreditar que está lidando com a sua chama gêmea, uma pessoa que te bate, que não te respeita, que te tortura fisicamente e psicologicamente. Não, gente, não, isso não é real, isso não é possível. Então, sabe, e muitas dessas pessoas relatam que ficaram presos e presas a esse tipo de circunstâncias e ainda acreditam, porque quando me escrevem falam, poxa, Sol,
você fala, sabe, da conexão de uma forma tão positiva e eu vivi o pior momento da minha vida na conexão, eu fui humilhada, eu fui maltratado, sabe. Gente, é de cortar o coração, é de doer. E, infelizmente, muitas dessas pessoas se mantiveram nessas circunstâncias por conta de confirmações. E é por isso que eu sempre digo para vocês: o livre-arbítrio é de vocês, mas saibam dessa desse perigo de ter um falso positivo, de ter um falso negativo. Muitas pessoas estão em conexões de chamas, mas fazem uma leitura no momento de afastamento, sabe, que estão descrentes de tudo, é essa energia que você vai apresentar na tua leitura. Então é claro que vai dar negativo. Por quê? Porque você está ali descrente, a pessoa que você ama, que você sente fazer parte de você, não está ali naquele momento, você está se sentindo, sabe, sozinho, sozinha, vazio. É lógico que você está cheio de dúvidas, que você tem aqueles momentos que não acredita, e quanto mais você duvida que você vai buscar, mais perigoso é, porque você não está vibrando na sua essência, no seu equilíbrio, você está vibrando naquela dúvida. Então, se isso dá um falso positivo, um falso negativo, se você está na conexão e dá um falso negativo, pronto, você simplesmente tende a não acreditar mais em nada. E se você não está, se você está num relacionamento tóxico e faz uma confirmação e dá positivo, você fica preso numa situação de sofrimento que não é para você, tá? Então, por isso que é tão importante. Eu não faço confirmações, mas eu posso afirmar que em todos esses casos que eu citei para vocês, de abusos físicos, emocionais, de alguém que tenta te diminuir, que tenta te menosprezar, que fala coisas e faz coisas simplesmente para te ver sofrer por puro prazer, gente, isso não, nem nos piores pesadelos, isso é uma conexão de chamas gêmeas. A conexão de chamas gêmeas é algo divino, é um despertar divino que transforma a vida. É o momento quando você reencontra a sua chama gêmea num plano em que você tem a consciência de chamas, isso é o universo dizendo: olha, tá na hora de quitar os teus karmas, tá na hora de simplesmente trabalhar os teus traumas, as tuas sombras, para você se libertar e assumir a essência divina que é você. É momento de você prosperar financeiramente, é momento de você ter um ambiente familiar feliz e sadio, de você perdoar o que tem que ser perdoado, de soltar esse peso que você carrega. Essa energia vem para transformar para o bem. Vocês que estão nessa conexão, que vocês sentem, vocês sabem da evolução espiritual, vocês sabem do amor incondicional que vocês sentem, como vocês veem o mundo hoje de uma forma completamente diferente que vocês viam antes de encontrar a chama de vocês. Então vocês sabem, vocês que estão realmente na conexão, vocês sabem todas as transformações positivas. Chega um momento que alguns de vocês vê que a energia masculina está meio empacada ou empacada no ego e alguns decidem seguir e continuar evoluindo sozinho. Existe essa possibilidade porque é difícil lidar com ego para algumas pessoas, é difícil soltar essas questões materiais, então precisa, sabe, precisa trabalhar muitas pessoas que têm esse bloqueio de soltar o ego, de soltar esse mundo material, e principalmente quando se trata questões financeiras, é porque em outras encarnações viveram na escassez, viveram, sabe, momentos muito difíceis de humilhação, de tudo, então carregam esse medo de uma encarnação para outra, de se sentir inferior de tudo, então vive apegado e apegada ao mundo material, às conquistas materiais, ao querer ter. Então isso é algo que precisa ser, isso é kármico, precisa ser superado, precisa ser trabalhado. Não é que a energia masculina não queira soltar, mas que isso é um processo. Para alguns é mais fácil, sim, para outros não é, mediante o ambiente que essa pessoa foi criado, mediante, sabe, a forma como essa pessoa foi cercada de amor ou não, que essa pessoa teve que lidar com abandonos, com traumas, isso é difícil, então a gente precisa ter empatia com o processo de cada um. Isso não quer dizer que vocês se sintam obrigados ou obrigadas a permanecerem na conexão de chamas verdadeira, tá? E se não querem esperar, a conexão de chamas não se trata de
sabe, de esperar. Eu sempre digo para vocês, é uma espera sem esperar, você evolui. Eu disse isso, saiu uma energia de chamas em uma das leituras que eu não lembro qual foi o signo, tá? Foi um dos últimos, não sei se foi Aquário, se foi Peixes. E me veio a mensagem que já tinha tocado no meu coração dizer para vocês hoje, que o divino masculino, ele só desperta, ele só retorna para a conexão definitiva, não quando ele sente que a energia feminina está pendente da energia dele ou dela, não quando ele sente que a energia feminina está esperando por ele ou por ela, mas quando ele sente que a energia feminina, a divina feminina, seja ele ou ela, está comprometido com a própria energia, com seu próprio despertar, está centrado e centrada na própria energia e conseguiu soltar o ego definitivamente, conseguiu soltar o apego. É aí que a mágica acontece. É aí que o divino masculino acorda, é aí que o divino retorna e começa a trabalhar em si mesmo, começa a soltar as suas amarras. Essa é a deixa para a transformação do divino masculino. Então, não precisa esperar, as coisas vão acontecendo, vocês vão vivendo, vocês vão evoluindo. Se as energias femininas sentirem vontade de ter outro relacionamento, vivam conforme a intuição de vocês direcionar. Se fizer parte do Dharma de vocês, se relacionar com mais alguém, da mesma forma que as energias masculinas precisam quitar karmas com outras pessoas, se vocês se sentem guiados e guiadas a ter outro relacionamento, façam isso, deixem a intuição de vocês guiar. Vocês têm um caminho a seguir. Então, sempre trabalhando na conexão, mas como forma de evolução, para que no momento certo o divino masculino desperte. Vocês sabem, é difícil soltar, mas quando vocês soltam, vocês sentem que as coisas mudam, vocês veem os sinais, vocês veem o divino masculino se comunicando, vocês sabem que essa é a chave da conexão. Mas aí muitas vezes quando há um retorno, aí há uma recaída do ego, a querer, sabe, que as coisas caminhem mais rápido, e aí volta de novo o apego. Vocês sabem disso, vocês que reconhecem que estão em conexão verdadeiramente, tá? Então eu achei muito importante falar sobre isso hoje, por mais que eu não faça confirmação, mas eu tinha que dizer para vocês definitivamente quando não é, tá? Porque algo divino não abre portas para o maltrato, para querer o mal de alguém, para uma agressão ou qualquer tipo de circunstância que cause sofrimento no outro conscientemente. Tá bom, meus amores? Então, essa é a dúvida do dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente se vê na leitura das energias femininas e masculinas. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.